Tudo bem com você? Com certeza você já deve ter dado aí os seus 2 passos muito importantes que nós estamos estudando nesses últimos dias. Estudamos sobre amor e também estudamos sobre aliança. Eu quero falar agora a respeito da fidelidade. Se você pegar a sua Bíblia e ler comigo lá em Atos capítulo 26, do versículo 19 adiante, você vai ver a história de Paulo. Bem no finalzinho do seu chamado, Paulo fala para o rei Agripa o seguinte: eu fui obediente, fiel à visão celestial que Deus nos deu. O que nós mais temos dificuldade nos dias atuais é com fidelidade. Se você pegar o histórico de uma pessoa que entra num ministério, você vai ver que ela já passou por 2 ou 3 ou até 4 ministérios. E aí eu te pergunto o seguinte: o que tem de errado? Será que é os ministérios? Eu já cheguei a pensar sobre isso, mas eu acho que não. Só para você ter ideia, um básico a respeito de mim. Eu, quando voltei, saí de São Paulo e vim para a cidade de Boituva, eu encontrei aqui, na Igreja Renascer em Cristo de Boituva, uma dificuldade de adaptação. Por quê? Eu estava acostumado com a pegada de São Paulo, estava acostumado com aquilo que acontecia no estado de São Paulo, na Renascer de São Paulo. Ao chegar aqui eu tive um choque, lógico, por causa que a visão que é adaptada em São Paulo não é a mesma que está aqui, porque até pela falta de mão de obra na igreja e assim por diante. Então o que acabou acontecendo? Eu tomei um choque. E aí eu peguei e tomei uma decisão de ir para outro ministério. Quando eu cheguei no outro ministério, eu tomei um choque maior ainda, porque eu estava acostumado com a visão apostólica, uma visão onde tem liberdade ao trabalhar, e eu era diácono. Já era diácono, não era casado, e já era diácono na Renascer. Quando eu cheguei no outro ministério, eles não aceitaram o meu diaconato. Por quê? Porque eles falaram que para ser diácono naquele ministério, eu teria que ser casado. Eu até brinquei ainda na entrevista, mas eu falei assim, Paulo descreve que para ser diácono, ele precisa ser homem, precisa ser marido de uma mulher. E até brinquei, falei, poxa, eu não tenho mulher nenhuma, mas era a visão daquele ministério que eu teria que estar casado. E aí eu fui considerado como evangelista naquele ministério. No entanto que eu não me adaptei e voltei para a Igreja Renascer em Cristo e estou até hoje. Por quê? Porque Deus me deu uma visão. E essa visão, eu tenho que ser fiel a ela. Eu tenho que ter fidelidade. E a fidelidade, ela é muito importante. Quando você é fiel a Deus, você adquire na tua vida, assim, bênçãos e mais bênçãos. Porque a fidelidade, ela é maravilhosa. No entanto que você pega no mundo espiritual, e eu quero aqui até usar a palavra de Deus para isso, que eu quero ler aqui, é interessante, A origem da fidelidade, ela é amor a Deus. Daniel, que é um dos maiores exemplos da palavra do Senhor, Daniel, ele foi fiel. Ele foi para a Babilônia, mas ele não deixou de ser o judeu. Ele não se contaminou com as finas iguarias do rei. Daniel não quis se entregar aos costumes babilônicos. E Daniel foi exaltado na Babilônia por causa da fidelidade dele. A fidelidade de Isaac. Isaac recebeu um chamado de Deus. E quando Deus falou para ele, olha, não sai da terra que eu estou te colocando, que era a terra de Gerar, não desça para o Egito, e ele obedeceu. Qual que foi a consequência de Isaac? Aonde ele plantava, Deus dava 100. Aonde Isaac manifestava o poder, aonde Isaac cavava um poço e as pessoas entulhavam, Deus dava água. No entanto, que um dos pedidos que Jesus fez para os discípulos, quando ele subiu aos céus, ele falou, permanece em Jerusalém. Eles precisavam ser fiel a esta visão. Então, fidelidade, ela é a coisa mais importante que você tem que ter no teu ministério. A fidelidade de Davi com Jonatas. A fidelidade de Davi com Jonatas trouxe uma coisa tão interessante,
porque a geração de Jonatas foi protegida pela fidelidade. Então, eu quero te pedir uma coisa: seja fiel ao teu ministério, seja fiel ao teu chamado, seja fiel àquilo que Deus colocou sobre a tua vida. Fidelidade é uma das coisas mais importantes que você tem que ter na tua vida, em nome de Jesus. Esse é o passo que você tem que dar, o terceiro passo, o passo de ser uma pessoa fiel. Seja fiel até a morte. Jesus, ele é um dos maiores exemplos de fidelidade. Nasceu para morrer e morreu. Nasceu para ressuscitar e ressuscitou. E nasceu para ocupar o melhor lugar dessa terra, que ele está sentado ao lado direito do Todo-Poderoso. Que você possa ser fiel, que você possa conduzir essa caminhada em nome de Jesus. Deus abençoe. Então, comente aí sobre a fidelidade e depois acompanhe, hein? O próximo passo vai chegar em nome de Jesus. Você que ainda não assistiu os outros vídeos, vai aí na página, playlist, os 12 passos para mudar a tua história em nome de Jesus. Deus abençoe. Te amo e te aguardo para a próxima aula em nome de Jesus. Deus abençoe.